Você já se sentiu tão perdido que achou que não havia mais volta? Já pensou o quão longe alguém pode ir e ainda ser recebido com amor? Imagine alguém que rejeitou tudo, abandonou sua origem, humilhou seu pai e mesmo assim encontrou perdão. Por que essa história tão antiga ainda ecoa tão forte? O que ela revela sobre a alma humana e o coração de Yahru? Prepare-se para ver a parábola do filho pródigo como você nunca viu antes, no seu verdadeiro contexto hebraico. Você está no canal Os Segredos da Torá, onde desvendamos as profundezas esquecidas das palavras sagradas. Se essa mensagem te tocar, junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo. E escreva nos comentários: eu escolho retornar ao Pai com emuná. Era uma tarde quente na antiga Israel. Um grupo de homens e mulheres simples, camponeses, coletores de impostos e até líderes religiosos se reunia em torno de um jovem rabi galileu chamado Yahushua. Ele estava rodeado por olhos que ardiam em sede, sede de algo que eles próprios não conseguiam nomear. Alguns buscavam sabedoria, outros redenção. Outros ainda, apenas um motivo para acusá-lo. Foi então que ele começou a falar. Não com um sermão, mas com uma história, uma parábola, uma que atravessaria os séculos, a do filho pródigo. Mas será que realmente entendemos essa história como seus primeiros ouvintes a entenderam? A resposta é não. Porque quando Yahushua contou essa parábola em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, ele não falava apenas de um jovem rebelde. Ele falava de uma nação. Ele falava de você, de mim, e de um amor que desafia as tradições mais sólidas do judaísmo da época. Imagine o choque cultural. Um filho mais novo, que pela lei e pela honra não tinha direito de exigir nada, pede ao pai a sua parte da herança. Em vida, no mundo hebraico do primeiro século, isso era o equivalente a dizer: pai, para mim, você está morto. Esse ato era não apenas uma ofensa pessoal, mas uma ruptura violenta com o mandamento de honrar pai e mãe, conforme está escrito em Shemot, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Yahushua sabia o que estava fazendo. Cada palavra da parábola foi cuidadosamente colocada para provocar, confrontar e chocar seus ouvintes. Não era uma historinha de moral. Era uma explosão de sentido, de escândalo espiritual, de revelação do coração de Yahu, o Pai Celestial, que muitos achavam conhecer, mas poucos realmente entendiam. E aqui começa o que poucos percebem. Ao pedir a herança, o filho mais novo desonra não só o pai, mas a Kedushá, a santidade da família. Em Israel, o conceito de comunidade e honra familiar era vital. O filho mais velho era o herdeiro principal, e tudo era construído em torno da continuidade do nome da casa. Ao quebrar essa estrutura, o jovem está também rompendo com a identidade da aliança com Yahu. Ele deixa o lar, simbolicamente se exilando da terra e da fé dos seus antepassados. Mas para onde ele vai? A parábola nos diz que ele parte para uma terra distante. Isso, no entendimento judaico, não era apenas um lugar geográfico. Era um conceito teológico. A terra distante representa o afastamento da Torá, a quebra da emuná e o mergulho em um mundo pagão. Mundo esse onde os filhos de Israel não deveriam sequer comer, quanto menos viver. Ao gastar tudo com uma vida dissoluta, o jovem perde não apenas seus bens, mas também sua identidade. E então o inesperado: fome. A fome era vista por muitos em Israel como sinal de juízo de Yahu, como em Bereshit, Gênesis, capítulo 41, com a fome que assolou Mitzraim, Egito, nos dias de Yosef. Esse detalhe não é acidental. É uma dica de que aquele filho estava colhendo as consequências espirituais de sua rebeldia. Mas pior do que isso é o que vem a seguir.
Ele passa a trabalhar alimentando porcos. Para um hebreu, lidar com porcos era um ato de impureza extrema, conforme está escrito em Vaikra, Levítico, capítulo 11, versículo 7. Aqui, Yahushua leva o seu personagem ao fundo do poço espiritual. Ele está, literalmente, no ponto mais distante que um filho de Israel poderia estar. É nesse ponto de ruína total que algo começa a mudar. O texto nos diz que ele caiu em si. Essa expressão, no hebraico, tem o sentido de techuvá, arrependimento e retorno. Techuvá não é apenas um sentimento de culpa, é uma decisão espiritual de voltar, de reconhecer o erro, abandonar o caminho errado e buscar o Elohim de Israel. Esse momento é crucial, porque aqui o filho pródigo não apenas quer voltar para casa, mas aceita voltar como um servo. Isso é humilhação, é quebrantamento. Mas Yahushua surpreende novamente. O pai não o espera com frieza, não exige explicações, não exige penitência. Ele corre. Sim, corre. Para os ouvintes da época, isso era escandaloso. Um patriarca hebreu jamais correria. Era um gesto infantil, indigno da sua posição. Mas aqui está o segredo. Esse pai, figura de Yahu, prefere se humilhar a deixar seu filho constrangido. Ele corre para abraçá-lo antes mesmo que o vilarejo veja seu rosto. Ele cobre a vergonha, ele restaura a honra. Então vem o anel, a túnica, as sandálias. Cada símbolo tem peso. O anel representa a autoridade devolvida. A túnica, dignidade. As sandálias, filiação. Escravos não usavam sandálias. Filhos, sim. O pai não o aceita como servo. Ele o restaura como filho. Isso é graça. Isso é Chesed, a bondade leal de Yahu, que não abandona mesmo quando somos infiéis. Como está escrito em Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós, diz Yahu Tsevaot. Mas a história ainda não termina, porque agora entra o irmão mais velho. Ele está no campo, trabalhando. Ele ouve a música e não entende. Quando descobre o motivo da festa, sua resposta é amarga. Ele não quer entrar. Ele se recusa a se alegrar. Ele acredita que o outro não merecia ser recebido com honra. E aqui, Yahushua lança a última pedra contra os fariseus e líderes religiosos que estavam ali. O filho mais velho representa aqueles que nunca saíram da casa do pai, mas que também não conhecem o coração do pai. Esse é o escândalo da parábola. Ela não é só sobre perdão. Ela é sobre quem realmente conhece Yahu. O pai que corre, que abraça, que restaura. É a imagem viva de um Criador que ama além da lógica religiosa. Um Yahu que quebra protocolos, que corre na direção de quem o abandonou, que não exige perfeição, mas arrependimento genuíno, que prepara banquetes, não condenações. E o mais impactante, a história termina em aberto. O irmão mais velho entra ou não na festa. Yahushua não responde, porque a resposta cabe a cada um de nós. Você pode estar dentro da casa e ainda assim estar longe. Pode seguir regras e nunca ter experimentado o amor do Pai. Ou pode ter ido longe demais, mas decidir voltar. Este é apenas o começo da jornada que faremos neste vídeo. Agora que entendemos o pano de fundo cultural, a explosão espiritual e os símbolos desta parábola, vamos mergulhar no que ela realmente significa para a vida prática de quem busca viver segundo a Emuná. Prepare-se para uma revelação que pode transformar sua caminhada com Yahu. O pedido de herança, a rejeição de Yahu. Quando o filho mais novo pede sua herança, ele não está apenas solicitando bens materiais. Ele está, no contexto hebraico, rejeitando sua origem, desprezando o legado da sua casa e simbolicamente dizendo: quero minha parte fora da tua aliança. Em Israel, a herança estava ligada à promessa feita a Avraham, uma herança espiritual, não apenas de terra e gado, mas de propósito e identidade com Yahu.
Esse ato era um tipo de apostasia. O jovem não queria apenas ir embora. Ele queria viver longe do olhar de Elohim. Ele queria se perder. E quantos de nós já nos sentimos assim? Quantos já desejaram que Yahru desaparecesse por um tempo para que pudéssemos fazer o que quiséssemos? Mas toda vez que escolhemos nossos desejos acima da vontade de Yahru, repetimos o gesto do filho pródigo. A terra distante, um lugar sem emuná. A parábola menciona que ele foi para uma terra distante. No mundo judaico, isso é uma metáfora poderosa. Em diversos trechos das Escrituras, terras estrangeiras são descritas como lugares de idolatria, impureza, desobediência e ausência da presença de Yahru. Viver longe da terra prometida era considerado viver longe da face de Elohim. Assim, o filho não apenas se afastou da família, mas da emuná, da Torá, da aliança. Ele trocou o shalom do lar por uma liberdade ilusória. Mas a liberdade sem direção é escravidão disfarçada. E foi exatamente isso que aconteceu. O jovem se torna escravo da sua própria escolha. Ele queria ser livre e terminou desejando comer a comida dos porcos. O mundo que prometia prazer o entregou à miséria, à fome, juízo e misericórdia. A fome que se abate sobre aquela terra é mais do que física, é uma fome espiritual. Como nos dias de Yosef em Mitzraim ou nos tempos dos profetas, a fome era vista como uma forma de disciplina vinda de Yahru. Como diz Amos, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz Yahru, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Yahru. Aquele filho começa a perceber que perdeu tudo, inclusive a voz do pai. É aqui que a dor cumpre seu papel redentor, porque há dores que não vêm para matar, mas para acordar. É o início da Teshuvá. E talvez na sua vida você também esteja enfrentando essa fome, um vazio que nenhuma conquista ou prazer consegue preencher. É Yahru, gentilmente, te chamando de volta. A queda e o arrependimento, a porta de retorno. O filho caído em si mesmo é o ponto de virada da história. Em hebraico, essa expressão carrega o peso do arrependimento genuíno. Não é apenas remorso, é reconhecimento. É quando o coração volta ao lugar certo. Ele não pensa apenas em si, mas em seu pai. Ele lembra da bondade, e isso é lindo. Não foi o medo da punição que o fez voltar, mas a lembrança da bondade de Yahru. Como diz Romanos capítulo 2, versículo 4. A bondade de Yahru te conduz ao arrependimento. E é isso que o move. Ele se levanta, ensaia um pedido de perdão e se coloca em caminho de volta. O mesmo caminho que um dia usou para fugir, agora é usado para retornar. E isso é poderoso. O arrependimento sempre caminha na direção contrária ao pecado. O pai que corre, uma revelação sobre Yahru. Quando o filho ainda estava longe, o pai o avistou. Isso significa que o pai olhava todos os dias para a estrada, esperava, orava, desejava. E quando o vê, ele corre. Essa é uma das imagens mais tocantes de toda a Escritura. Um homem velho, correndo com a túnica presa, desafiando sua própria honra. Tudo para alcançar o filho antes que ele entre na vila. Porque se os vizinhos o vissem primeiro, poderiam zombar ou até agredi-lo. Era comum, em Israel, que um filho rebelde fosse apedrejado por desonrar a família. Mas o pai corre para proteger, para restaurar, para impedir o julgamento. E essa é a mensagem mais linda. Yahru sempre corre ao nosso encontro quando damos o primeiro passo de volta. Como diz Yeshayahu, Isaías, capítulo 30, versículo 18. Por isso, Yahru esperará para ter misericórdia de vós e se levantará para se compadecer de vós. Restauração, mais que perdão. O filho pede para ser tratado como servo, mas o pai não aceita. Ele não apenas perdoa, ele restaura.
E essa é a diferença entre a graça de Yahu e a justiça humana. Ele não te rebaixa, ele te levanta, ele te devolve o que o mundo roubou. O anel, a túnica e as sandálias mostram que aquele jovem não perdeu sua filiação. Ele pode ter quebrado tudo, mas o Pai reconstrói. Essa é a essência do amor de Yahu. Ele não nos ama porque somos bons, ele nos ama porque é da sua natureza amar. Como está escrito em Terrilim, Salmos, capítulo 103, versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim Yahu se compadece dos que o temem. A festa, um sinal de reino. O banquete que o Pai prepara é mais do que uma comemoração. É um ato profético. Representa o reino dos céus, onde os pecadores arrependidos são recebidos com alegria, onde há música, dança, celebração e não julgamento. Yahushua deixa claro, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Lucas, capítulo 15, versículo 7. Isso quebra completamente a lógica religiosa dos fariseus. Eles acreditavam que o reino era reservado para os puros, os que observavam a Torá de forma impecável. Mas Yahushua revela que o reino é, antes de tudo, um lugar de graça. Um lugar onde quem volta é honrado. O filho mais velho, uma aliança mal compreendida. O filho mais velho é o retrato do religioso frio. Ele estava na casa, mas nunca desfrutou da intimidade com o pai. Cumpria regras, mas não tinha relacionamento. Trabalhava, mas com o coração distante. Sua revolta é reveladora. Nunca me deste um cabrito, como se o pai devesse algo a ele, mas o pai responde: tudo o que tenho é teu. Essa é a tragédia de muitos hoje. Vivem uma fé baseada em mérito, não em relacionamento. Conhecem os mandamentos, mas não conhecem o coração de Yahu. Estão perto da casa, mas longe da presença. O retorno como tema profético. A parábola do filho pródigo é mais do que uma lição de moral. Ela é uma parábola profética, ecoando uma das temáticas mais recorrentes nas Escrituras: o retorno de Israel a Yahu. Desde os dias dos profetas, o povo foi descrito como filhos rebeldes, que se afastavam da aliança, buscavam os ídolos das nações, esqueciam dos mandamentos, mas que no fim seriam trazidos de volta com compaixão. Veja as palavras de Irmeiahu, Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Voltai, filhos rebeldes, e curarei as vossas rebeliões. Essa promessa não é apenas individual, mas coletiva. O filho pródigo simboliza tanto o pecador individual quanto toda a casa de Israel, especialmente as tribos do norte que foram dispersas entre as nações. Assim, quando Yahushua conta essa parábola, ele está apontando para algo grandioso: a restauração de Israel, não apenas como povo, mas como filhos que voltam à intimidade com o Pai. A casa do Pai representa a aliança, e a volta do Filho, a reconciliação profetizada desde tempos antigos. O abraço antes do arrependimento. Outro detalhe chocante: o pai corre, abraça e beija o filho antes que ele diga qualquer palavra. O filho havia ensaiado seu discurso: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Mas o pai não o deixa terminar. Por quê? Porque o amor de Yahu antecede o arrependimento. Ele não ama porque nos arrependemos porque ele nos ama. Esse é o escândalo da graça. É por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio da emuná. E isso não vem de vós, é dom de Yahu. O abraço do Pai é a expressão máxima da aceitação incondicional. Ele cobre a vergonha do Filho diante de todos, como Yahushua cobre nossos pecados diante do julgamento. É como o sangue do Cordeiro nas portas dos hebreus em Mitzraim, um sinal de proteção contra a condenação. A túnica, o anel e as sandálias.
3 níveis de restauração. Esses 3 elementos restauradores não são aleatórios. Eles carregam significados profundos na cultura hebraica. A túnica, símbolo da justiça imputada. No mundo antigo, a túnica distinguia o status de uma pessoa. Quando o pai manda buscar a melhor túnica, ele está dizendo: quero que ele seja visto como meu filho legítimo. É a imagem da cobertura espiritual, como descrita em Yeshayahu, capítulo 61, versículo 10. Revestiu-me com vestes de salvação e cobriu-me com o manto da justiça. O anel, símbolo de autoridade, era o selo da casa. Com ele, o filho podia agir em nome do pai. Era o sinal de confiança total. Mesmo depois de ter falhado, o filho recebe de volta a autoridade de representar o pai. Isso aponta para a restauração ministerial que Yahweh dá a seus filhos arrependidos. As sandálias, símbolo de filiação e liberdade. Escravos andavam descalços, filhos usavam sandálias. Ao calçá-lo, o pai está dizendo: você não é um servo, é meu filho. Essa é a mensagem que rompe com toda mentalidade religiosa baseada em mérito. Somos filhos por adoção, não por desempenho. A mentalidade do irmão mais velho. Ao observar o comportamento do filho mais velho, vemos uma figura comum nos círculos religiosos. O servo fiel que, no fundo, serve esperando recompensa. Sua fala denuncia sua motivação. Eu te sirvo há tantos anos e nunca me deste um cabrito. Ele não serve por amor, serve por troca. A parábola mostra que o irmão mais velho estava tão perdido quanto o mais novo, mas por razões diferentes. Um se afastou em rebeldia visível, o outro em orgulho invisível. Ambos estavam fora do coração do Pai. Essa é uma crítica direta aos fariseus, que, embora se vissem como justos por observar a Torá, não entendiam o espírito da mesma. Como disse Yahushua em Matityahu, capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã e do cominho, mas desprezais o juízo, a misericórdia e a emuná. A reação da comunidade, a festa escandalosa. O que poucos percebem é que, ao preparar uma festa para o filho rebelde, o pai também está desafiando as normas sociais da vila. Em uma aldeia tradicional judaica, a honra era algo coletivo. Um filho que desonrasse o pai traria vergonha para toda a comunidade. Por isso, o retorno do filho pródigo seria normalmente tratado com frieza, desprezo ou até punição pública. Mas o pai faz o oposto. Ele mata o novilho cevado, o mais valioso, reservado para ocasiões únicas. Ele toca música, convida todos, faz questão de publicamente restaurar o filho. Isso é mais do que perdão pessoal, é redenção social. É como se o pai dissesse: se alguém tem algo contra ele, fale comigo. Essa é a imagem de Yahushua intercedendo por nós, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 34. Yahushua é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Yahu e também intercede por nós. A história inacabada. O final da parábola é abrupto. O pai sai para suplicar ao filho mais velho, mas o texto termina sem dizer se ele entrou ou não na festa. Por quê? Porque a resposta não pertence ao passado. Ela pertence ao presente. A história está inacabada porque ela continua sendo escrita por cada ouvinte. O convite para entrar na festa está de pé, mas cabe a você decidir se vai aceitar. Essa técnica narrativa é uma forma de confronto sutil. Yahushua estava, em essência, olhando nos olhos dos fariseus e dizendo: vocês vão entrar na festa ou vão continuar do lado de fora com sua justiça própria? A pergunta ecoa até hoje. Uma nova perspectiva sobre Yahu. Por fim, a parábola redefine nossa visão sobre Yahu.
O pai não é um juiz severo, pronto a castigar. Ele é um Abba que corre, que espera, que busca, que celebra, que cobre, que restaura, que ama além da lógica. Ele é aquele que, como diz Terrilim, capítulo 34, versículo 18, está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele não exige que sejamos perfeitos para voltar. Ele só exige que estejamos dispostos a dar meia volta. Recapitulando a jornada. Ao longo deste estudo profundo da parábola contada por Yahushua em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, atravessamos não apenas uma história, mas uma revelação viva. Começamos com a imagem de um filho rebelde que ousadamente exige sua herança em vida. Um gesto de desonra tão intenso que, à luz da cultura hebraica, era equivalente a declarar o pai como morto. Essa atitude inicial nos permitiu enxergar que o filho pródigo representa muito mais do que um simples personagem de uma parábola. Ele encarna a condição espiritual de muitos, judeus e gentios, crentes e afastados, que por diferentes razões decidiram viver longe da casa do Pai. A terra distante para onde ele vai não é apenas geográfica, mas teológica. Representa um estado de espírito, de rebelião, de ruptura com a identidade espiritual e cultural de Israel. Ele perde tudo, inclusive a si mesmo. Sua queda é o símbolo da miséria espiritual que nos alcança quando abandonamos a presença de Yahu em busca de prazeres temporários. A fome, o serviço aos porcos e a perda da dignidade culminam em um momento crucial: a Teshuvá, o retorno. E aqui temos a primeira das grandes revelações. O arrependimento verdadeiro sempre começa com um reconhecimento silencioso, interno, que nos move de volta ao Pai, mesmo que seja de joelhos. O retorno que redefine tudo. E o que ele encontra ao voltar? Um Pai que corre, que abraça, que restaura. Essa imagem redefine para sempre a figura de Yahu em nossas mentes. Ele não é o juiz implacável das religiões frias. É o Abba que se expõe, que se adianta, que cobre a vergonha antes que ela seja notada. Ele não apenas recebe de volta, ele celebra a volta. A túnica, o anel e as sandálias não foram dados como recompensa por bons feitos, mas como símbolos proféticos da restauração plena. Honra, autoridade e filiação. Como se dissesse, não importa o quanto você se perdeu, se você volta, você é meu. Este é o coração da mensagem de Yahushua. Uma mensagem que rasga o véu das aparências religiosas e revela o escândalo da graça de Yahu. Amor que antecede mérito, perdão que ignora cálculos e festa no lugar de julgamento. O filho mais velho, o espelho dos religiosos. Mas a história não seria completa sem o outro personagem, o filho mais velho. Ele nunca saiu da casa, sempre obedeceu, trabalhou. Mas no fim, também estava distante. Quando se recusa a entrar na celebração, ele revela que, embora presente fisicamente, estava ausente emocional e espiritualmente. Ele não compreendia o coração do Pai. Quantos há dentro da casa, das congregações, das sinagogas, que se comportam exatamente como o irmão mais velho? Cumpridores de normas, exigentes com os outros, rígidos com os erros alheios, mas cegos à própria frieza interior. Não há dor mais silenciosa do que viver perto do sagrado, e mesmo assim não conhecê-lo. O pai sai da festa para buscar o filho mais velho, assim como saiu para abraçar o mais novo. O coração de Yahu está sempre do lado de fora, buscando aqueles que estão longe, mesmo que esse longe seja disfarçado de religiosidade. O impacto da parábola em nossas vidas. O que essa parábola muda em nossa vida? Tudo, porque ela nos obriga a olhar para dentro e responder: quem sou eu nessa história? O filho mais novo, que foi longe demais e agora teme não ser aceito?
Ou o filho mais velho, que está tão focado em regras que perdeu a sensibilidade da graça? Ou talvez os dois em momentos diferentes da vida? Mais do que isso, ela nos mostra que não há pecado tão profundo que a compaixão de Yahru não possa cobrir, e que não há fidelidade exterior que substitua um coração quebrantado. Em Terrilim, Salmos, capítulo 51, versículo 17, está escrito: o sacrifício aceitável a Yahru é o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Yahru, não desprezarás. A parábola também nos confronta com o papel da comunidade. O pai não restaurou o filho em segredo. Ele o fez publicamente. Isso nos desafia a sermos comunidades que acolhem, que restauram, que celebram cada alma que retorna, ao invés de apontar os dedos, murmurar e fechar portas. A festa como modelo do reino. É impossível ignorar o que a festa representa, o reino dos céus. Quando o filho retorna, o pai não apenas o aceita, mas inicia uma celebração com todos ao redor. Essa imagem está em total harmonia com o que Yahushua ensinava constantemente, que o reino de Yahriu é um banquete, onde os últimos são convidados, os excluídos ganham lugar à mesa e os humildes são exaltados. Mas, infelizmente, nem todos querem participar da festa. Alguns acham que não são dignos, outros acham que os outros não são dignos, mas a parábola deixa claro: todos são chamados, o reino é acessível, a porta está aberta, a mesa está posta, o pai está esperando, a última decisão, entrar ou ficar de fora. Yahushua, como um mestre sábio, termina a parábola de forma aberta. O que aconteceu com o filho mais velho? Ele entrou na festa, ele perdoou o irmão, ele aceitou a explicação do pai? Nós não sabemos. E esse é o ponto. O final não está no texto, porque ele está em você. Você decide se entra na festa ou continua do lado de fora. Você escolhe se aceita a graça ou vive de mérito. Você decide se volta para os braços do Pai ou insiste em sobreviver na terra distante. E não importa se você está longe por rebeldia ou por orgulho, o Pai está te esperando. Como está escrito em Matitiahu, Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis descanso para as vossas almas. A parábola do filho pródigo não é apenas uma lição, é uma convocação, um convite ao retorno, uma reavaliação do que chamamos de fé, uma redefinição do que é ser filho, e uma revelação do coração mais profundo de Yahru, que não deseja simplesmente servos obedientes, mas filhos amados, quebrantados e restaurados. Se você está longe, volte. Se você está perto, mas frio, desperte. Se você conhece alguém nessa situação, seja como o pai, não como o irmão mais velho, porque no fim, todos nós já fomos pródigos, e todos nós precisamos da graça que corre antes de julgarmos. Agora que você chegou até aqui, pare por um instante e respire. Deixe que as palavras de Yahushua ecoem em sua mente como um chamado suave, mas firme. Talvez você tenha se visto no filho mais novo, cansado, quebrado, com saudades do lar, ou talvez no irmão mais velho, tão perto da verdade e ainda assim tão distante dela. Mas hoje, uma decisão precisa ser tomada. Você vai continuar na terra distante ou vai voltar? Vai permanecer fora da festa ou vai entrar com humildade e coração limpo? A história do filho pródigo não é apenas uma parábola, é um espelho, é o reflexo da história de Israel, da sua história, da minha. É a eterna dança entre o afastamento e o retorno, entre o orgulho e o arrependimento, entre o julgamento e a graça. E essa dança termina quando nos rendemos, quando reconhecemos que não é sobre merecer, mas sobre aceitar o amor de um pai que sempre esteve ali, esperando, vigiando,
correndo ao menor sinal de retorno. Hoje, Yahu ainda corre em sua direção. E não importa o quanto você tenha se perdido, ele tem um anel para seu dedo, uma túnica para sua alma e sandálias para te colocar de volta no caminho da filiação. Não como servo, mas como filho, como filha, como herdeiro da promessa. Então volte com emuná, com coração quebrantado e com a certeza de que, antes mesmo de você bater na porta, o Pai já está vindo ao seu encontro. Se essa mensagem tocou seu coração, não saia sem escrever nos comentários. Eu decido voltar para a casa do Pai com emuná. Vamos formar uma corrente de retorno e reconciliação nos comentários. E claro, obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. Shalom a todos, irmãos e irmãs. Que o Eterno abençoe vossas vidas sempre.